Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos e amigos que irá acompanhar este trabalho nesta manhã. Estamos fazendo este vídeo porque nos traz algumas preocupações no sentido do Evangelho nos dias de hoje. Mas desde já eu quero agradecer a todos que irão compartilhar conosco, acompanhar esse trabalho, pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas, não importa o seu segmento religioso, porém é bom aprendermos a palavra de Deus, esta é a verdade. E aqui, meus queridos irmãos, eu, como pregador da palavra, pregador de ruas, na verdade, ninguém olha muito para este lado, porque está cheio de pessoas com uma capacidade, digamos, no olhar humano maiores. Porém, Jesus ele sempre olhou para os pequenos, traduzido para os necessitados, Todos necessitados, de ricos a pobres, de grandes a pequenos neste sentido. E eu me sinto muito necessitado de Jesus, então procuro me enquadrar cada dia como um dos mais pequeninos na obra de Deus, porém sem desistir do trabalho, da obra, porque bem sei e bem sabemos que é uma responsabilidade das maiores que existe sobre a terra. E quando nós assumimos uma responsabilidade, é verdade que temos que prestar contas. E todo ser humano que veio a esta terra vai prestar contas a Deus, é claro. E nós, como pregador, ensinador, guardador da palavra de Deus, ainda muito mais. E as coisas que eu tenho visto nesses últimos dias nos traz uma certa preocupação, porque eu vejo um descaso muito grande na mensagem para a salvação. Mensagem para a salvação, que sempre foi uma preocupação dos que pregaram a palavra de Deus, quando a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Se nós for no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, a Bíblia vai nos dizer que havia aquela mulher, que ela sofria um fluxo de sangue, e Jesus já vinha naquela caminhada, já tinha passado o dia pregando, ensinando. À noite viaja, atravessa o mar da Galileia, vai para Gadara, e já está de volta de Gadara, e quando ele retorna, então já chega aquele moço ali falando para ele ter com Jairo, porque a sua filha estava morta. E quando ele vai para a casa de Jairo, então aparece esta mulher já no caminho, clamando a Jesus, Agora o lindo, irmãos, é porque no versículo de número 27, a palavra de Deus vai nos dizer que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Do versículo 25 vai dizer que esta mulher sofreu de um fluxo de sangue, no verso 25, e já tinha padecido muito, e vai continuar dizendo no verso 26, ela já tinha gastado todos os seus bens com a medicina, nada vindo a proveito. Mas o lindo que eu acho é o versículo 27. Aleluia! Porque o versículo 27 vai nos dizer que ela ouviu falar de Jesus. E se ela ouviu falar de Jesus, irmão, porque tinha alguém pregando. Jesus não estava no templo naquele dia, Jesus estava pregando nos lugares desertos. Jesus tinha ido para Gadara e já tinha voltado de Gadara. O que eu quero dizer com isto? Que as pessoas, nós, os crentes, a maioria,
não quer dar as caras na rua. Isso nos preocupa porque é onde está a parte carente, irmão, a parte sofrida. Sempre eu bato nessa tecla porque, por exemplo, aqui em São Paulo agora nós estamos, chegou a temporada de inverno, né? E agora chega junto à época do frio, então essa semana já esfriou bastante, 18 graus, 17, 19, mas aqui no início do inverno já é um bom frio, né? E assim que eu vejo os moradores de rua, as pessoas das ruas, né, que não têm um apoio, eles sofrem muito, de muitas maneiras, né? E às vezes a gente sai nas ruas e nós vemos alguma parte de alguns irmãos que levam comida, nós vemos que alguns vai, levam a palavra, muitas vezes procura ajudar com oferta, alguma coisa para eles tomar um café quente. E por quê, irmão? Porque eu vejo muita gente dizendo que é missionário. Nós estamos aqui questionando e nem julgando, né? Quero tão somente que os irmãos, os amigos, os companheiros compreendam. Onde a gente anda aqui, nessa região de São Paulo, toda igreja pequena que vão abrindo as portas, para mim é uma bênção pregar a palavra de Deus, que haja muitas, né? Mas geralmente é pastor e missionário. E neste, neste movimento as pessoas se vai, neste entendimento, neste pensamento, e o que acontece é que as almas vão ficando para trás, porque ninguém quer pregar salvação. Nas igrejas não se prega salvação. Os crentes, nós, os crentes, estamos mais famintos, digamos assim, do que os que estão nas ruas. Nós que conhecemos a palavra, que deveríamos levar o alimento para aqueles que ainda não têm este alimento, parece que é os que estão mais famintos e que quer sempre uma palavra de consolo e de conforto. Isso me preocupa bastante, porque quando se pede uma oração, você não vê essas pessoas pedindo oração nunca por um morador de rua, por um pecador, por aqueles que estão distanciados da casa de Deus, da obra, da palavra, né? Isto me preocupa bastante porque não foi os ensinamentos de Jesus que nós tão somente buscássemos emprego, que tão somente nós buscássemos bens materiais, né? Mas quando se ora por prosperidade, e nós, assembleanos, também já entramos nesse caminho. É incrível, mas é a realidade. Eu Depois eu vou deixar uma foto aqui do trabalho na igreja. Eu congrego numa igreja pequena, humilde, simples, porém, nós vemos que nos dias de domingo a igreja ela enche de pessoas, de crentes, né? Na verdade, porque os pecadores raramente aparece um. Mas nas ruas está cheio de pecadores, né? De modos que já os cultos da semana, irmãos, é uma decadência muito grande. No culto de doutrina, o pastor fica pedindo que os irmãos vá para aprender a palavra, e muitos aparecem, muitos não. Mas no culto da quinta-feira, que é um culto de oração, nós oramos aí 30 minutos, os crentes já não querem orar. E muito menos ir para o culto da quinta-feira. Os irmãos vão ver aqui, porque eu vou deixar uma foto aí do culto da quinta-feira. Agora, no domingo, a igreja está cheia, irmão. Todo mundo preocupado, querendo uma palavra, querendo uma direção, querendo pregar uma palavra.
e a gente fica observando como é que as coisas estão. E as pessoas já não podem falar mais de amor, irmão. As pessoas já não podem falar de amor. Porque quando se fala de amor, vai se falar de amor ao próximo, aos irmãos. E os irmãos sabem como é que está o amor hoje em dia, não precisam falar, né? Porque Satanás não deixa ninguém parado. Ele quer agitar todo mundo, ele quer colocar desespero. Nós que temos canal, de vez em quando a gente vê, além das ruas, a gente vê as pessoas, né, que entram no canal para fazer uma crítica aqui, outra ali, né, pessoas que não são da mesma fé, com certeza, porque quando a pessoa envia uma mensagem para um canal que prega a palavra de Deus, né, dizendo que mais um mentiroso apareceu mentindo nas ruas, então, então nós podemos ver como é que está a mente de um ser humano deste. A palavra de Deus para eles é mentira. E se nós, os crentes, irmão, ficarmos parados, então Satanás ele vai subir no pódio, entendeu? E nós não podemos, de maneira nenhuma, parar de pregar a palavra de Deus. Mas esta é a finalidade desse vídeo, meus queridos, deste vídeo, é a preocupação. Vou estender um pouquinho mais porque eu quero chegar aqui em mais alguns itens, né? Então, veja bem, a palavra de Deus, Paulo, lá em Romanos capítulo 12, o versículo 15, a palavra de Deus vai nos dizer, deixa eu ler ela aqui para que nós possa compreender melhor. Romanos 12, 15, nos diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Veja bem, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas quem quer chorar, irmão, com os que choram nas ruas? Quem quer se compadecer para levar uma mensagem nas ruas? É mais fácil estar nas igrejas, no domingo, principalmente, querendo uma palavra. Uma pessoa que já tem o entendimento de Cristo, já tem a palavra de Deus, muitos sabem louvar, que é uma maravilha, né? E às vezes nós chamamos, irmão, para ir para as ruas, expressar o seu talento, mas não, as pessoas querem estar dentro das igrejas. As igrejas, é uma bênção estar dentro da igreja, não estamos reprovando, não, mas há um trabalho maior para ser feito, esta é a verdade, né? E às vezes quando alguém se dispõe a ir, muitas vezes de última hora, chega um telefone dizendo que não pode ir, e aí os irmãos veem a correria nos meus vídeos quando eu estou nas ruas pregando, eu não posso estar parado, porque onde nós estamos pregando são grandes centros, né? Como também em bairros, né? E a gente não pode estar parado, porque há uma preocupação constante com o equipamento, com aquilo. Então tem horas que se torna difícil para você se concentrar numa mensagem. Muitas vezes eu creio que os irmãos que acompanham o vídeo podem até pensar, esse vídeo devia ter ido mais adiante, né? Ou o irmão trocou um versículo, digamos assim. Mas o que acontece, irmão? Nós que estamos aqui na rua, nós sabemos a luta e a dificuldade. Você sozinho, no meio de um grande centro, movimentado, que é muito movimentado, pessoas que passam correndo do nosso lado, muitas vezes a câmera não pega, outros passam, parece até que vai derrubar a câmera. E a gente fica com cuidado, porque se uma pessoa daquela pegar o equipamento e correr ali, não há quem pegue mais, não há como, perdeu tudo ali naquele momento. Então, é tanto que eu já procuro andar com 2 aparelhos para não parar o trabalho,
Neste sentido, irmãos, né? A palavra de Deus, ela é bem sofisticada, digamos, nesse sentido. Aleluia, né? E como eu estou falando, quando alguém traz uma mensagem de amor, né? Não é este amor de chorar com os que choram. O amor é de abraçar o irmão, apertar a mão do seu irmão, olhar no olho do seu irmão, entendeu como é que estão as coisas. E aí, nós observamos e vemos que o amor não está fundamentado tão somente nisto daí. O amor de Jesus foi fundamentado em dar a vida pelos pecadores. Vejam a diferença. Aleluia. Ninguém tem maior amor do que este, disse Jesus, de alguém dar a sua vida pelos pecadores. Foi isto que ele fez. Aleluia. Então, graças a Deus, para que este vídeo não fique muito longo, eu quero ficar por aqui e mostrar aqui para os irmãos a preocupação, o que está acontecendo nos dias de hoje. Se nós não sairmos e não pregarmos a palavra de Deus nas ruas, não há mensagem salvadora. Não há quem pregue, irmão. É disso que estava o Espírito Santo, falando com o profeta Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, aleluia, procurando alguém, alabassuri canta, alabanaias, xanama, xanamai, rade, anaia, rai, alabassuri anda, alabanaias. Glorificado é o nome de Jesus. Alabassuri me canta, alabalabaxérias. O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali falam: a quem enviarei? Quem há de ir por mim ou por nós? Aleluia. E o profeta Isaías, muito pronto, irmão. Oh, aleluia. Ele diz: envia-me a mim, Senhor. Oh, aleluia. É uma questão de ser enviado, irmãos. Todos nós devemos entender que fomos chamados por Deus e fomos enviados. Aleluia, para fazer este trabalho, esta obra. Então, como falei, uma dificuldade para que se conseguir até obreiros, irmão, para dirigir e conduzir o trabalho na casa de Deus. Está ficando uma coisa difícil. Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui porque eu quero tratar ainda na continuidade um outro assunto, abordar aqui um outro assunto que também ele é muito fundamental, né?